Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o ML Brasil. Vocês já pararam para pensar que, mesmo num mundo super conectado, onde parece que a gente pode ir para qualquer lugar, existem cantos do planeta que são completamente inacessíveis? Não tô falando de lugares difíceis de chegar, mas sim de lugares onde a entrada é estritamente proibida. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem misteriosa para conhecer 7 lugares proibidos. Preparem-se, porque essa lista vai desde ilhas habitadas por tribos que nunca tiveram contato com o mundo moderno, até cofres que guardam o futuro da humanidade, e bases militares que alimentam as teorias da conspiração mais malucas que você já ouviu. São locais envoltos em segredos, perigos e mistérios tão densos que governos e organizações do mundo todo decidiram trancá-los a 7 chaves. Por que tanto segredo? O que eles tanto escondem? A curiosidade é o que nos move, não é mesmo? Então, ajeita aí na cadeira, pega a pipoca e vem comigo nessa jornada pelos lugares mais restritos e fascinantes da Terra. Para começar nossa lista, vamos para um lugar que parece saído de um filme de aventura, a Ilha da Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, Índia. Esse lugar não é proibido por causa de segredos nucleares ou cofres super protegidos, mas sim por causa de seus habitantes. A ilha é o lar dos sentineleses, uma das últimas tribos completamente isoladas do mundo. Eles vivem como nossos ancestrais viviam há milhares de anos, caçando, pescando, rejeitando violentamente qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Qualquer um que tente se aproximar da ilha é recebido com uma chuva de flechas. O governo indiano, depois de várias tentativas frustradas e trágicas de contato, estabeleceu uma zona de exclusão de 5 quilômetros ao redor da ilha. Primeiro, proteger a vida de qualquer pessoa curiosa ou desavisada que tente desembarcar por lá. Segundo, e talvez o mais crucial, é proteger os próprios sentineleses. Como eles nunca tiveram contato com o mundo moderno, seu sistema imunológico é extremamente vulnerável. Uma simples gripe, algo inofensivo para nós, poderia ser uma sentença de morte para toda a população da ilha, causando um genocídio. Por isso, a ilha permanece um mistério, um pequeno ponto no mapa onde o tempo parou. Agora vamos para o extremo oposto do planeta, para o frio congelante do Ártico, na Noruega. Escondido dentro de uma montanha de arenito, em uma ilha remota chamada Spitsbergen, fica o cofre global de sementes de Svalbard, também conhecido como o cofre do fim do mundo. Esse lugar é literalmente uma arca de Noé para a agricultura mundial. A sua missão é simples, mas gigantesca: armazenar uma cópia de segurança de todas as sementes de plantas cultivadas no mundo. Estamos falando de mais de 1 milhão de amostras de sementes vindas de quase todos os países do planeta. O cofre foi construído para resistir a qualquer catástrofe imaginável. Guerra nuclear, a queda de um asteroide, os efeitos mais drásticos das mudanças climáticas. Ele fica a 130 metros acima do nível do mar, seguro contra o derretimento das calotas polares. E o permafrost natural da montanha ajuda a manter as sementes congeladas, mesmo que a energia acabe. O acesso é extremamente restrito. Apenas um pequeno grupo de cientistas e pesquisadores autorizados pode entrar, e somente quando há necessidade de depositar amostras, ou, em casos raríssimos, retirar amostras. Para o resto de nós, a imponente porta de concreto na encosta da montanha é o mais perto que chegaremos do futuro da nossa alimentação. A Área 51. Não poderíamos fazer uma lista de lugares proibidos sem falar dela, né? Localizada no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, essa base militar é, sem dúvida, o local secreto mais famoso do mundo. Oficialmente, o governo americano só admitiu sua existência em 2013 e afirma que é uma área de testes para aeronaves experimentais e sistemas de armas avançados. Mas, como vocês bem sabem, a imaginação popular vai muito, muito além disso. A Área 51 é o epicentro de inúmeras teorias da conspiração,
principalmente envolvendo extraterrestres e OVNIs. A lenda diz que lá estariam guardados os destroços da nave que caiu em Roswell em 1947, junto com corpos de alienígenas sendo estudados em laboratórios subterrâneos. O secretismo em torno da base é absoluto. O espaço aéreo acima dela é restrito e a área é patrulhada por guardas armados com autorização para usar força letal contra qualquer intruso. Placas por toda a volta avisam sobre a vigilância constante. Verdade ou não, o mistério que envolve a Área 51 só a torna mais fascinante. Um lugar onde a fronteira entre a tecnologia militar e a ficção científica parece desaparecer completamente. Deixando os segredos militares de lado, nossa próxima parada nos leva a um lugar com uma história sombria e assustadora. A ilha de Poveglia, na Lagoa de Veneza, na Itália. À primeira vista, parece apenas uma ilha abandonada, mas sua reputação a precede como um dos lugares mais mal assombrados do mundo. A história macabra de Poveglia começa na época do Império Romano, quando era usada para isolar vítimas da peste. Séculos depois, durante a Peste Negra, a história se repetiu de forma ainda mais terrível. Milhares de pessoas doentes foram enviadas para lá para morrer. Seus corpos foram queimados em valas comuns. E, como se não bastasse, no início do século XX, foi construído na ilha um hospital psiquiátrico. Dizem as lendas que um médico realizava experimentos cruéis, lobotomias em seus pacientes, até que ele próprio enlouqueceu, atormentado pelos fantasmas da ilha, e se jogou da torre do hospital. Hoje, Poveglia está completamente abandonada e o acesso é estritamente proibido pelo governo italiano. Pescadores locais evitam passar perto de suas margens, com medo de que suas redes tragam ossos humanos. O lugar é um cemitério a céu aberto, um monumento silencioso a séculos de sofrimento. E dizem que os gritos das almas atormentadas ainda ecoam por lá nas noites de neblina. Agora, vamos para um dos países mais fechados e misteriosos do mundo, a Coreia do Norte. Dentro de sua estrutura de poder já secreta, existe uma organização ainda mais enigmática, conhecida como Sala 39 ou Escritório 39. Ninguém sabe exatamente onde fica sua sede física, mas acredita-se que esteja localizada dentro de um prédio do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang. A Sala 39 é, essencialmente, o cofre pessoal e a organização de arrecadação de fundos da dinastia Kim. Sua missão é obter moeda estrangeira para a liderança do país através de qualquer meio necessário. E quando digo qualquer meio, estou falando sério. Falsificação de dólares americanos de altíssima qualidade, produção e tráfico de drogas, como metanfetamina, e a venda de armas. É uma organização secreta dentro de um estado secreto, operando nas sombras da economia global. É o tipo de lugar que só vemos em filmes de espionagem, mas que existe de verdade. E nossa penúltima parada nos leva de volta no tempo, mais precisamente, 17.000 anos no passado. Estamos na França, na caverna de Lascaux. Descoberta por acaso em 1940 por 4 adolescentes, essa caverna é um dos tesouros mais incríveis da humanidade. Suas paredes são cobertas por mais de 600 pinturas rupestres espetaculares, representando animais como touros, cavalos, veados com um nível de detalhe e sofisticação impressionante para a época. É tão importante que é apelidada de a Capela Sistina da Pré-História. O problema é que essa obra de arte milenar é extremamente frágil. Logo após sua descoberta, a caverna foi aberta ao público, recebendo milhares de visitantes por dia. Mas essa exposição teve um preço. A respiração humana, o calor corporal, a luz artificial começaram a danificar as pinturas. O dióxido de carbono causou o crescimento de algas e fungos nas paredes, ameaçando apagar para sempre esse registro único do nosso passado. Em 1963, o governo francês tomou a difícil decisão de fechar a caverna original para sempre. Hoje,
Apenas um número minúsculo de cientistas pode entrar, por poucos minutos, para monitorar sua condição. Para nós, meros mortais, resta visitar as réplicas perfeitas, Lascaux 2 e Lascaux 4, que foram construídas para que possamos ter um vislumbre dessa maravilha sem destruí-la. E para fechar nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com chave papal, vamos ao coração da Igreja Católica, os Arquivos Secretos do Vaticano. O nome já inspira todo tipo de teoria, não é? Muita gente imagina que lá estão guardadas provas de milagres, profecias sobre o fim do mundo, ou talvez até segredos obscuros que a Igreja quer esconder. A realidade é um pouco menos cinematográfica, mas não menos fascinante. Oficialmente chamado de Arquivo Apostólico Vaticano, ele não é secreto no sentido de esconder algo, mas sim privado, pertencente diretamente ao Papa. Lá dentro, existem cerca de 85 quilômetros de prateleiras contendo documentos que abrangem mais de 12 séculos de história. Cartas de Michelangelo, a bula de excomunhão de Martinho Lutero, transcrições do julgamento de Galileu Galilei, tudo isso está lá. Mesmo que não esconda alienígenas, o arquivo é um dos acervos históricos mais importantes e inacessíveis do mundo. E chegamos ao fim da nossa viagem pelos lugares mais proibidos do mundo. É incrível pensar que, mesmo na era da informação, ainda existem tantos segredos e mistérios trancados. Seja para proteger a nós mesmos, para preservar a história ou para guardar segredos de Estado. Da tribo isolada na Ilha Sentinela até os corredores silenciosos dos arquivos do Vaticano, cada um desses lugares nos mostra uma faceta diferente do nosso mundo. Estimula nossa imaginação e nos faz questionar o que ainda existe por aí para ser descoberto. Essas proibições, por mais frustrantes que sejam para nossa curiosidade, muitas vezes têm um propósito nobre. Mas a imaginação não tem limites, não é? E aí, qual desses lugares você gostaria de visitar se pudesse? Teria coragem de encarar a ilha de Poveglia ou preferiria dar uma espiadinha na Área 51? Ou quem sabe folhear um livro nos arquivos do Vaticano? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. E claro, se você curtiu essa viagem cheia de mistérios, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis como essa e ativar o sininho para não perder nada. Valeu, pessoal, e até a próxima!